Levantamento da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina revela que a violência doméstica vem aumentando na região metropolitana da capital e, por consequência, também envolvendo grande parte da sociedade catarinense. É um dos temas da entrevista de hoje, no Band Entrevista. Estamos recebendo a visita do advogado criminalista Gabriel Henrique da Silva. Doutor Gabriel, bom dia. Bom dia, Vânia. Obrigado pelo convite. E obrigado pela participação. Bom, doutor Gabriel, por que essa violência tem esse estudo agora, esse aumento colocado pela Crimes? Vânia, isso é complicado te dizer, porque a lei existe, né? A Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha existe, ela está sendo cumprida, o efetivo existe, né? A população tem denunciado, as vítimas têm se socorrido ao apoio da polícia, do judiciário, dos advogados, do Ministério Público. Eu acredito no aumento dessa violência, talvez a uma questão social e educacional. Mas a lei, ela é boa, ela é excelente, ela foi, depois de muito debate, muita discussão, inclusive cultural, né? Que se falava muito, que em briga de marido e mulher não se colocava colher. Né? O Brasil, inclusive, ganhou visibilidade internacional, porque apesar de já ser signatário de tratados internacionais em que se comprometia a implementar no Brasil políticas de combate e prevenção à violência doméstica, finalmente conseguiram trazer uma lei com várias inovações em que conseguiram aplicar medidas que visam proibir, evitar que delitos no âmbito familiar, doméstico ou com uma relação de afetividade, independente de residir ou não no mesmo endereço ou coabitar, né, morar no mesmo imóvel, que visem proteger aquela pessoa vítima de agressões constantes, físicas, né? Agora a lei é cumprida à risca mesmo? A lei, ela é sim cumprida, né? O judiciário tem dado uma resposta efetiva a esse tipo de situação. O problema do cumprimento da lei é a reincidência do agressor, né? É normal isso? Olha, normal não seria, né? Certo. Mas acontece com muita frequência, né? O Supremo agora recentemente definiu, através de uma ação direta de constitucionalidade, em que a vítima, independente de ter o seu interesse ou não em prosseguir com a ação, o Ministério Público será o titular absoluto até o final. Antigamente não era assim, né? Antigamente a vítima fazia registrar um boletim de ocorrência, algumas vezes a autoridade policial solicitava uma medida de intervenção para o juiz com deferimento. Ainda no curso do inquérito policial, a vítima ia lá registrar: delegado, eu não quero mais prosseguir isso aqui. Desistia. E chegava no fórum, o promotor formulava formalmente a denúncia, instaurava-se uma ação penal e chamava-se a vítima para depor. A vítima chegava na frente do juiz: não, eu não quero prosseguir com isso aqui, eu amo meu marido, tal, uma situação um pouco mais complicada. E o juiz ficava emparedado, às vezes, dependendo de alguns casos, restava condenado, e outros tinha que ser obrigado a absolvê-lo. E agora, com essa decisão suprema? Agora não. Agora o titular da ação penal absoluto, o Ministério Público, ele pode tocar essa ação independente da vontade... De querer ou não? De querer ou não. Então, um vizinho que houve uma discussão, que vê constantes brigas, ameaças do marido, enfim, do namorado com aquela pessoa, ele pode sim ir lá, ele diretamente formular uma representação ou uma queixa à polícia, e a polícia, a autoridade, ia averiguar. Ou até mesmo um parente. Então, a vítima, ela por si só, não teria mais essa obrigação, né, vamos supor assim, de tocar essa ação. O Ministério Público aqui. Semana aqui nos telejornais da Band, a gente mostrou um casal em Palhoça, né, a câmera mostrou, que ela apanhou, teve a moto em cima, de repente a polícia foi chamada, ela embarcou de carona e foi embora. Isso é uma situação inusitada e é muito comum também, e as imagens também mostram que ela também bateu nesse cidadão. Exato. Então, será que ela gosta da violência ou é medo? Olha, talvez os dois, né? Isso é uma questão mais, talvez, social mesmo, mas nesse caso em específico, eu acho que ela gosta mais, talvez, do rapaz do que de repente, sofrer alguma intervenção judicial, alguma medida. O amor dela está acima de qualquer violência. Talvez até correr o risco desse cidadão vir a ser preso, que pode acontecer, né, num estado de flagrância, como era mais ou menos aquilo ali, né? A Lei Maria da Penha só protege a mulher? A lei,
ela foi criada para a mulher, né? Basicamente para a mulher. A lei, ela também faz uma distinção em relação a sexo, que não se traz, independente da orientação sexual. Há entendimentos, Vânia, de que essa legislação, ela também poderia ser aplicada para crianças. Eu divirjo um pouco, não comungo desse pensamento, porque eu vejo que o ECA já protege o menor. Que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Exatamente. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele já protege a criança. Então eu vejo que o Supremo também, quando discutiu essa ação direta de constitucionalidade, definiu que apenas a mulher teria a proteção da Lei Maria da Penha. Somente a mulher. Qual é a grande garantia ou a maior vantagem da vítima prestar a queixa? A vantagem da vítima prestar a queixa é que, se ela tiver o interesse em pedir, solicitar que o delegado, ou o seu advogado, ou o próprio Ministério Público postule diretamente ao juiz, uma medida protetiva de urgência. O que Por seria exemplo, isso? Uma medida protetiva de urgência seria, por exemplo, o cidadão ter suspenso o seu porte de arma. O rapaz tem uma arma em casa, ele vai ser suspenso o seu porte. O afastamento temporário do lar, ou até mesmo definitivo, né? Alguma proibição de se aproximar da vítima, do seu agressor, o agressor se aproximar da vítima, ou dos filhos, né? Alguma restrição ao direito de visita. Quem é que fiscaliza essa andança dele? A polícia deve fiscalizar. Infelizmente, o efetivo não é tão grande, né? Para fazer essa fiscalização. Mas também outra pessoa pode, tomando conhecimento, pode. Exatamente. A própria vítima, né? Tomando conhecimento, ou alguém próximo a ela tomar conhecimento que há um descumprimento daquela ordem judicial de afastamento ou de não poder se aproximar, pode comunicar à autoridade policial que ir lá diretamente e, se constatar que esse cidadão vem descumprindo aquela ordem do judicial, ele pode ser preso, inclusive, em flagrante e ser encaminhado à prisão. A prisão, a lei, por exemplo, é o melhor remédio para isso? Contra? Olha, eu acho que no momento, na atual situação, na conjuntura que nós encontramos, eu acho que sim, né? Eu acho que não é uma condenação que o rapaz, o cidadão, vai ficar preso muito tempo, mas eu acho que seria um corretivo interessante, porque a pena, ela não ultrapassa 3 anos, em que pese a lei não ter autorizado, a Maria da Penha, ela desautorizou, né? Ela proibiu a substituição da pena corporal, né? Que seria diretamente no presídio. A pena corporal proibiu a substituição por uma prestação de serviço, que seria a cesta básica, como era muito antigamente, né? Uma aplicação de multa, que esse era o grande medo das vítimas, né? Eu não vou denunciá-los porque eu sei que ele não vai ficar preso. E hoje está um pouco diferente. Hoje o cidadão fica preso. Violência doméstica é só bater? Dar um tapa? Não. A violência, Vânia, ela pode ser física, que seria bater, dar um tapa, enfim. Ela pode ser moral, que é o cidadão que diariamente vai lá, espizinha a mulher ou a esposa. Você não sabe cozinhar. Assédio moral? O assédio moral pode ser psicológico, né? Pode ser sexual, às vezes um estupro, um outro ato libidinoso, sem o consentimento da vítima também, no âmbito familiar, né? E pode ser, inclusive, financeiro e patrimonial. A vítima, em razão da sua hipossuficiência em relação ao agressor, o agressor tem um poderio financeiro muito superior a ela se vê coagida, se não vou me opor ao que ele fala, vou apanhar quieta, porque se eu for para sair daqui, eu não vou conseguir me sustentar, nem aos meus filhos. Então a violência também pode ser patrimonial. Doutor, agora uma questão, a violência física deixa marca. Geralmente deixa uma marca. Agora, a violência psicológica, como é que a mulher pode provar moral? Essa é uma questão complicada, Vanito, e é um questionamento que é diretamente relacionado ao processo de discussão de culpa ou não. Isso tem que ser provado ao longo do processo, seja através de testemunhas, vídeos, fotografias, né? Imagens, então, enfim, tem uma série de meios, porque, como você falou, no caso de violência física, o exame de corpo de delito, ele consegue comprovar até mesmo a violência sexual, né? Em que pese, às vezes, não deixa marcas. O exame de lista, ele demonstra. Agora, a violência psicológica, ela já é um pouco mais complicada de comprovar. É só a mulher, na sua maioria, que apanha? O marido apanhando da mulher, ele pode também se utilizar da Maria da Penha? Não, o marido apanhando, ele não deve se utilizar da Lei Maria da Penha, e sim do Código Penal, né? Como um delito de lesão corporal, leve ou grave, enfim, ou até um delito de contra a honra. Mas o juiz, nada impede que o magistrado, vendo uma situação talvez parecida de alguma violência doméstica, que não há nada que impeça que ele aplique alguma medida também para aquela mulher que vem agredi-lo.
O senhor já teve algum cliente? Já. Especificamente, era um cidadão que vinha apanhando constantemente, mas a agressão por ele era um pouco diferente. Normalmente era quando ele estava dormindo ou pego de surpresa. Ela batia? Ela batia nele. Batia com um pedaço de pau, com vassoura, enfim. Mas no final acabou-se chegando a um consenso, um acordo. Ele saiu de casa porque tinha filhos, estava em fase de crescimento e acabou-se por não ter prosseguimento a esse processo. Quer dizer, o senhor não é psicólogo nem, mas atende às vezes como psicólogo. Qual é a melhor solução para acabar com a... Eu acho separar? que a Lei Maria da Penha, Vânia, ela propõe uma inclusão num dispositivo no Código na Lei de Execuções Penais. Eu não chegaria a tanto, porque para execuções penais o cidadão teria que já estar condenado. Mas ela prevê, lá nas execuções penais, um acompanhamento psicológico do agressor, né? Para que ele trabalhe, se reestruture psicologicamente, porque normalmente o agressor é quem sofre algum distúrbio, é quem tem alguma preocupação. Dificilmente é a vítima da agressão a culpada da agressão. Lógico, às vezes num calor, numa discussão, numa troca de palavras mais ríspidas, o cidadão ferve o sangue e a gente pode acontecer de ter alguma violência desse tipo, que não justifica também, mas pode acontecer, né? Então, a lei prevê, talvez aí, encaminhamento para um centro de apoio, acompanhamento psicológico entre o casal, entre os filhos, para tentar descobrir o que seria o motivo dessa agressão, dessa violência toda. Estamos conversando com o advogado criminalista Gabriel Henrique da Silva, que é conselheiro da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, e depois do intervalo comercial, falar um pouquinho também sobre essa pretensa reforma do Código Penal. Vem para melhor ou fica como está? Detalhes depois do intervalo comercial, daqui a 2 minutos.